Olá, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre os objetivos de marketing e estratégia. Lembrando que a referência para esse conteúdo é o capítulo 5 do nosso livro-texto. Eu vou apresentar para vocês de uma maneira um pouco diferente da que está no nosso livro-texto. De uma maneira, digamos assim, um pouco mais didática, ok? Lembrando que no que tange a estratégia, pessoal, vocês verão ainda na disciplina planejamento estratégico também. Bem, como o título da aula são ou se referem aos objetivos, nós precisamos entender o que eles são. Então, em linhas gerais, os objetivos eles fornecem um guia para a ação, em termos gerais, mas também específicos. Eles nos auxiliam na sugestão de ferramentas para medir e controlar a eficácia. Os objetivos eles são ambiciosos, o suficiente para serem desafiadores, mas realistas, certo? Entre outras características dos objetivos que a gente vai ver mais adiante. Bom, então, antes de adentrar um pouco mais na questão dos objetivos, nós precisamos voltar e pensar um pouco na estratégia ou nas estratégias. As estratégias, elas são o caminho para o alcance, então, desses objetivos. Vejam o seguinte, alguns especialistas, consultores norte-americanos, eles criaram essa matriz, a matriz BCG, Boston Consulting Group, é o nome da empresa, né, da consultoria. Essa é uma ferramenta que não é nova, tá? Perdão, não é nova, é uma ferramenta que já tem alguns anos e ela é muito usada para empresas que têm um portfólio de produtos maior, certo? Ou trabalha com diferentes unidades de negócio. E por isso ela foi criada. Mas isso não quer dizer que uma empresa que tenha um produto só não possa realizar, não possa trabalhar com essa ferramenta. Então, por exemplo, se vocês estivessem elaborando um plano de marketing e começassem com um produto novo, um produto que não existia no mercado, aonde ele se enquadraria? Ele se enquadraria, né, em oportunidade. E aí vocês já vão descobrir por quê. Bom, antes de explicar cada elemento, cada quadrante da BCG, nós vamos dar uma olhadinha nos elementos que a compõem. Então vamos verificar aqui, pessoal. Temos um eixo cartesiano com os eixos Y e X. No eixo horizontal, nós temos a participação relativa do mercado, indo de baixa a alta. E no vertical, nós temos o crescimento do mercado, indo de baixo a alto. Então, é como se a gente fosse plotar, né, os pontos nessa matriz. Então, vamos lá. Um produto nesse caso, que possui elevada participação de mercado, mas um baixo crescimento de mercado, vejam aqui, nós temos o produto, então, vaca leiteira. Bom, aqui pode ser sim um produto, pode ser uma marca, pode ser uma unidade de negócio, certo? O que é a vaca leiteira, pessoal? A vaca leiteira, ela gera muitos recursos. Recursos que, inclusive, podem auxiliar na manutenção dos outros produtos. Como ela já está estabelecida, não existe muitos investimentos. Não existe, desculpa, muitos investimentos. E os recursos são realocáveis, tal como eu comentei. Pode enviar, digamos, recursos para os demais produtos. Os produtos vaca leiteira, normalmente eles se encontram no estágio de maturidade do ciclo de vida do produto, que a gente estudou já em aulas anteriores. Vamos subir e vamos dar uma olhada no que significa, ou o que significa o produto estrela. Os produtos estrela,
eles têm uma alta participação relativa de mercado e estão no mercado em crescimento, alto crescimento. Então, os produtos estrela são altamente atrativos, geram muitos recursos, mas eles exigem muitos investimentos. Então, vejam, turma, se o mercado está crescendo, quer dizer que há espaço para ser preenchido, não só pela nossa empresa, mas como pelos concorrentes. Então, para que eu mantenha, né, uma posição maior, digamos assim, no mercado, eu vou precisar de muitos recursos, certo? E essa, então, é uma das características do tipo de negócio ou do tipo de produto estrela. Normalmente aqui encontram-se produtos que estão na fase de crescimento do ciclo de vida. Muito bem, agora a gente vai para o lado direito da nossa matriz. Vamos começar pelo abacaxi. Então, o abacaxi, por sua vez, ele tem esse tipo de produto, uma baixa participação no mercado e o crescimento do mercado é baixo. Ou seja, é um mercado que não cresce, ele está estagnado. Quais são as características do abacaxi? Gera pouco recurso, não há crescimento do mercado, como a gente falou, e a recomendação é deixar o negócio, sair do negócio. É claro que aqui nós estamos falando de uma maneira muito genérica, que seria o recomendado, mas as empresas elas podem ter outros objetivos para manter os seus abacaxis, vamos dizer assim. E aí, pessoal, é importante falar que no nosso livro-texto, esse quadrante ele não chama abacaxi, ele chama cachorro. Não concordo muito, tá? Mas, com o nome, mas a literatura ela traz ou como abacaxi, ou como cachorro, ou como peso morto. Então, dependendo do que vocês estiverem lendo, pode ter esses outros nomes. Vamos dar uma olhada agora na oportunidade, no produto oportunidade. Vamos ler aqui. Então, ele tem uma baixa participação relativa do mercado, uma baixa participação relativa do mercado, porém o mercado está em crescimento. Então, aqui existe uma oportunidade. Normalmente, nós temos aqui os produtos na fase de introdução do ciclo de vida. Por isso que eu disse para vocês, se vocês estivessem elaborando um plano de marketing de um produto que não existe, provavelmente ele seria posicionado aqui como uma oportunidade. Quais as características? Inicialmente, ele gera pouco recurso, porém, há perspectiva de crescimento. E essa perspectiva de crescimento pode transformá-lo numa estrela, que é o que seria, né, o desejável. Porém, é uma decisão de alto risco. E aí, pessoal, a gente precisa lembrar e dar uma olhada nas estatísticas de quantos produtos novos falham no mercado. Então, assim, é uma decisão de risco, mas que também pode dar muito certo, pode virar uma estrela, ok? Então, aqui nós temos a matriz BCG, ou a matriz de portfólio de produtos do Boston Consulting Group. E a função dela é exatamente posicionar o produto, ou a marca, ou a unidade de negócio de acordo com o crescimento do mercado e a sua participação nesse mercado. Aqui a gente tem um exemplo aplicado à empresa Nestlé. É claro que é muito resumido essa matriz, até porque a Nestlé tem inúmeros produtos. O portfólio de produtos é muito grande. E eu brinquei mais cedo com os colegas, dizendo assim, a gente vai no supermercado, os produtos que existem ou são da Nestlé ou são da Unilever. Eu brinco dessa maneira. Bom, mas vamos às interpretações aqui. Quem é a vaca leiteira da Nestlé nesse caso? Kit Kat. Tá? Então, ele tem uma parcela alta no mercado, apesar disso, ele está no mercado de baixo crescimento, mas ele gera muitos recursos. Então, eu tenho aqui a vaca leiteira. Acima, nós temos o Nescafé como estrela. Tem, por outro lado, aqui o mercado, ele está em crescimento, é alto crescimento, mas a empresa também tem uma alta
parcela de mercado, mas ainda requer muitos investimentos. Lembra, o mercado está crescendo, existe concorrência, né? E para a Nestlé manter, a Nescafé nesse caso, manter a sua posição, ela precisa investir, ok? Vamos aqui para baixo. Quem é o abacaxi da Nestlé? A Nestia, a Nesti nesse caso, né? Que é o chá da Nestlé. Que na visão dos autores dessa matriz, ele se comporta como um abacaxi. Por quê? Tem baixa participação no mercado e o mercado cresce pouco. E aqui, por que a parcela de mercado ou market share é pequena? Porque existe uma concorrência forte no Brasil, sobretudo, do mate-leão, por exemplo. E aí, um dos colegas fez uma pergunta, então quer dizer que a Nestlé tem que deixar de trabalhar com a Nesti porque é um abacaxi? Bom, em linhas gerais, recomenda-se que quando a gente tem um abacaxi, a gente deve se desfazer dele. Mas assim, a empresa ela pode ter outras razões para manter o seu abacaxi, desde que ele não esteja trazendo prejuízos, claro, né? Como se posicionar como uma marca ou com uma linha de produtos mais fitness, mais saudáveis nesse caso. Então, pode ser um dos motivos da Nestlé manter essa linha de produtos da Nesti. Nós temos aqui como um ponto de interrogação o Nesquik, que fez parte da nossa infância, da infância de muitos de nós. Por que é um ponto de interrogação? Bom, porque, embora esteja no mercado de alto crescimento, a participação relativa do mercado ainda é pequena. E para que aumente a participação no mercado, né, para que o Nesquik então se transforme numa estrela, seriam necessários muitos investimentos. E aí fica a dúvida, será que é um investimento de risco? Será que devemos investir transformando o Nesquik numa estrela? Então são questões como essa, por exemplo, que a pesquisa de marketing e especificamente o plano de marketing buscam responder, certo? Turma, então aqui a gente tem a matriz BCG de uma maneira mais didática, mais simples, mas isso não exclui a leitura dedicada do capítulo 5 do livro-texto. Até porque o autor, Naresh Malhotra, ele vai trazer para a gente uma metodologia de como calcular a participação de mercado, certo? E aí, com isso, posicionar os produtos, marcas ou unidades de negócio na matriz BCG. Então, vale a pena a leitura, ok? Avançando, nós temos aqui uma outra matriz, a matriz Ansoff ou de Ansoff. Aqui a gente tem as estratégias, digamos, empresariais de forma mais rigorosa, vamos dizer assim. Então, Ansoff, através de vários estudos, ele desenvolveu essa matriz de crescimento que leva o seu nome. Então, uma empresa, por exemplo, ela vai precisar definir a sua estratégia. E aqui estão elas: estratégia de penetração de mercado, desenvolvimento de mercado, diversificação ou desenvolvimento de novos produtos. E por que é importante a gente definir a estratégia? A gente precisa definir a estratégia e essa estratégia ela tem que estar alinhada aos objetivos, lembrando sempre que a estratégia é o caminho para o alcance desse objetivo. Então, quando eu tenho a estratégia clara, eu vou ter o objetivo claro e todas as minhas ações posteriores, né, as ações que me levarão ao alcance desse objetivo também estarão mais claras. Então, essa matriz, ela diz o seguinte, ela considera os mercados atuais ou novos e os produtos novos ou atuais. E é o mesmo raciocínio quase da matriz BCG, é um eixo cartesiano em que a gente vai plotar, né, os pontos, vamos dizer assim, e aí definir a estratégia. Então veja só, se uma empresa ela tem, por exemplo, ela atua no mercado de cereais, vamos supor assim,